Há muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus. Na verdade, 97% dos brasileiros fazem essa afirmação. Então, se você usa a declaração simples, eu acredito em Deus, para definir se alguém é crente ou não, quase todos no Brasil são crentes. Mas quando se trata de ser um crente, no sentido bíblico da palavra, isso é realmente verdade? As evidências que vemos ao nosso redor confirmam isso? Quando pensamos sobre essa questão, a pergunta importante que precisamos fazer é esta questão: quem é esse Deus em que você afirma acreditar? E essa é a pergunta que é feita no dia do Senhor 9 do nosso catecismo. E é um ponto central, porque é o fundamento da nossa fé. Quem é Deus realmente? É o Deus da sua imaginação, um Deus que você mesmo inventa? É um Deus que satisfaz seus desejos, que está presente quando você precisa dele, mas que não tem nada a ver com o resto da sua vida? O Deus desconhecido de Atenas na época do Novo Testamento? É o Deus dos muçulmanos? É o Criador dos índios? Ou é o único Deus verdadeiro, o Deus que se revelou na sua palavra? Pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. A resposta 26 do nosso catecismo explica brevemente quem é o verdadeiro Deus que confessamos. Ele é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, antes de tudo, ele é o Pai. Isso significa que ele é um ser pessoal, não apenas uma divindade distante, não identificado e não identificável. E sua paternidade não é, antes de tudo, uma paternidade que está diretamente relacionada a nós, como suas criaturas humanas. Porque Deus Pai é Deus Pai desde a eternidade. Sua paternidade é, antes de tudo, a paternidade em relação a Jesus Cristo. Deus é eterno e imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Antes da criação, ele era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo nesse relacionamento perfeito com o Filho para sempre. Mas como membros do povo de Deus, unidos pela fé a seu Filho unigênito Jesus Cristo, ele também é nosso Pai, de uma forma muito especial. Ele nos adotou para sermos seus filhos. Como um bom pai humano cuida de seus filhos, Deus Pai cuida de nós. Ele nos ama, ele quer o que é melhor para nós. E como os filhos de uma família humana também têm o dever de amar, respeitar, obedecer seu pai terreno, nosso dever é amar, respeitar e obedecer a nosso Pai Celestial. Esse é o nosso lado.
da relação pai-filho. E esse Deus Pai que cremos é também o poder todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. E essa também é uma parte vital da nossa confissão. Ele é nosso Pai, que fala de sua relação íntima conosco, sua relação pessoal conosco, como suas criaturas. E mais especificamente, como suas criaturas redimidas em Jesus Cristo. Mas ele também é o Criador, o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Ele é onipotente. E não há um único átomo ou molécula neste universo que esteja fora do seu controle. Portanto, como nosso Pai, ele está disposto a fornecer tudo o que precisamos, física e espiritualmente. E como o Criador Todo-Poderoso, ele é capaz de fazer isso. Ele não é uma divindade limitada, como os deuses sobre os quais nós lemos na Bíblia, limitado em autoridade, em uma certa área geográfica, por exemplo, ou limitado em autoridade a um certo aspecto da ordem criada. Ele não é apenas o Deus das tempestades, o Deus de Canaã, como Baal. Ele não é apenas o Deus da fertilidade, como Astarote. Ele é o Deus de todas as coisas, o Deus infinito e onipotente, que o profeta Isaías descreve em Isaías 40, versículos 11 a 18. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no céu. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nessa descrição magnífica, lemos sobre os dois lados do ser de Deus. Sua imanência, o fato de que ele está presente conosco, que como pastor ele nos ama e cuida de nós. E sua transcendência, o fato de que ele existe além da criação, no controle completo de todas as partes, todos os aspectos da criação, sem limitação e sem qualquer tipo de fraqueza. Esse é nosso Deus, o Deus verdadeiro, Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Essa é nossa confissão pessoal sobre o Deus pessoal. O Deus que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que possamos dizer essas palavras gloriosas. O Criador do universo é meu Pai.